paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Jardim Alice, São José do Rio Preto, São Paulo. 1 Samuel capítulo 3. Nosso querido irmão Joaquim Machado, ancião local, pregou pela guia do Espírito Santo nesse dia 13, domingo. Irmãos, interior de São Paulo estremeceu no glória. E o servo de Deus falou sobre a parte de Davi, irmãos. Davi sendo ordenado a rei. As vizinhanças deveriam estar pensando assim: poxa, Samuel foi na casa de Jessé. O que Samuel foi fazer ali na casa de Jessé? Deveria estar perguntando, né? Realmente o que foi fazer ali. Mas estavam os irmãos de Davi tudo em casa. E Davi estava onde? Trabalhando no campo. E foi ali ordenado a rei, né? E depois, mais tarde, já sabe que foi lutar contra o gigante Golias. Então são palavras de virtude, palavras de vitória para o povo de Deus. E vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos, neste domingo abençoado, mais um culto aqui no canal Graça sobre Graça. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir na mesma comunhão? Não vamos perder tempo. Vamos lá? E sigo, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel, e sigo pela palavra do Senhor somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Todos nós conhecemos a passagem da vida de Samuel, filho de uma mulher estéril, e com ela competia a sua companheira, porque uma gerava e a outra não gerava. Quem deveria gerar tinha que aguardar o tempo do Senhor. Mas ela sofria por isso, porque é muito difícil ver o ímpio prosperar, o ímpio ter acesso às melhores coisas, e muitas vezes o justo padecer certas situações, certos caminhos difíceis da vida. Mas, irmãos, aquele que acredita em Deus não lhe faz desviar dos caminhos do Senhor, por sofrimentos, por lamúrias, por perseguições, por nada que sofra nesta vida terrena. Pois quando estamos aqui por esta vida, ou pelos bens que ela possa nos dar, nós estamos aqui para a vida eterna. Mas este menino, glória a Jesus, segundo a sua mãe pedia o menino, e aqueles dias estavam eles numa grande festa, e o próprio sacerdote, irmãos, por isso o vinho deve-se conhecer onde usá-lo e que quantidade tomá-lo, e se puder abster-se melhor ainda, porque era o sacerdote, e o sacerdote deveria estar pronto de toda a bebida forte. Mas isso, irmãos, naquele dia, estavam todos comendo, todos bebendo, mas Ana se afastou de estar com aqueles que ali estavam, porque ela tinha uma necessidade. E quando nós temos necessidade, nós temos que se afastar de tudo, se aproximar de Deus, buscar em Deus aquilo que é a nossa necessidade. E ela foi fazer isso, e o sacerdote passou por ela, não compreendeu, e a chamou de embriagada. Ela, irmão, poderia lhe dar uma resposta oportuna, mas quem está esperando o Senhor tem espírito de paz, tem espírito de humildade, quem está falando com Deus, ainda que ferido, ainda que pisado, não se revela, não se levanta contra ninguém. Ele entende que servir a Deus é servir com sofrimento. E Ana apenas disse: não, Senhor meu, não sou uma mulher embriagada, sou uma mulher atribulada de espírito, estou aqui rogando a Deus um filho. Glória ao nome do Senhor. Veja, irmãos, a mesma boca que a chamou de embriagada foi a mesma boca que disse para ela: vai, e o Senhor concederá a tua petição. Não importa a boca que falou contra você, não importa a boca que fala contra a tua alma, nem contra a tua vida, a mesma boca terá que professar: seja bem-vindo, Deus, seja bem-vindo.
concebeu Samuel no pedido que ela tinha feito, que se Deus lhe desse um filho, era para servir o Senhor no templo do Senhor. E o menino cresceu e chegou na idade de 12 anos. Ana foi levar ele ao templo. Irmãos, para uma mãe que esperou diante de tantas adversidades, levar o filho, vestir o filho e deixar no templo. Pai e a mãe que não quer carregar o filho, criar o filho, mas era um voto, era, irmãos, algo que ela tinha prometido para Deus, mas muito maior coisa ela queria ver o filho servindo a Deus do que ver o filho no seu braço. Tem filho que Deus toma para ele, para servir a ele de alguma forma, de alguma maneira. Muitos não entendem a forma em que Deus toma o filho, o pai, a mãe, a família, a casa inteira. Aos olhos de um está errado, aos olhos de outro também está, mas aos olhos de Deus ele sabe de todas as coisas. E Samuel crescia diante de Deus, irmão, até que o Senhor chegou para chamá-lo, mas ele ainda não tinha tido encontro com o Senhor. E tem alguém aqui que ainda não encontrou o Senhor, ainda não ouviu a voz de Deus, entrou aqui pela primeira vez, está ouvindo a primeira palavra da sua vida, a primeira manifestação de uma revelação, de uma palavra vinda por Deus, através do Espírito Santo. E aquele dia correu a mesma coisa com o menino, e o Senhor chamou ele Samuel. Ele não tinha conhecimento, correu em Eli, porque ele me chamasse, não, eu não te chamei, volta, vai deitar. Chamou até a terceira vez, mas na terceira vez disse ele para o menino: se eu chamar você ouça outra vez, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que esta igreja agora, nesta comunhão, fala esta mesma palavra, fala, Senhor, que a tua igreja ouve, porque quem ouve a voz de Deus, muda tudo no seu caminho, muda o que está ruim para bem, o que está triste para alegria, o que está pobre para riqueza, o que está fraco para fortaleza, o que está acontecendo dentro de você é falta de Deus te chamar pelo nome, e hoje Deus te chama, filho, filha, acorda! Creia minha voz. Glória a Jesus. Mal poderia pensar Samuel, o que é que Deus tem que me falar? Porque certamente amava Eli, amava o sacerdote, e Deus tinha que falar com ele a respeito dos filhos de Eli. Por isso o pai não pode encobrir nada dos filhos. O pai tem que ser sincero diante de Deus, a mãe tem que ser sincera, o casal tem que criar os filhos na graça, na palavra. Se amanhã eles crescerem e esquecer alguma coisa, poderoso é o Senhor para fazê-los lembrar na travessia dos seus dias da vida, porque ninguém está perdido ainda, ninguém ainda se perdeu, só o filho da perdição. E hoje, para alguém que entrou aqui em desespero, aquele dia ele chamou Samuel, e hoje ele chama a tua casa. Deus vai entrar no caminho da tua família, vai chamar alguém por nome, vai acordar alguém do sono, vai fazer andar alguém parado, vai fazer alguém acordar. E Samuel, quando acordou, Senhor, o que tu queres? Fala, meu servo ouve, vai lá e avisa Eli, as minhas coisas estão para ele por causa dos seus filhos. Eli tremeu, irmão, mas não tinha como voltar. Bem-aventurado aquele que está aqui, tem como voltar, tem recuperação, tem salvação. Ouve a palavra de Deus, ouve, o Senhor te chama, não durma, não fique para trás. Mas aí, irmãos, imagine, é muito difícil alcançar uma certa altura, uma aproximação de Deus. Glória a Jesus. E por causa das desobediências, perder o Senhor.
por não ser íntegro, por não guardar a palavra. Mas o Senhor havia, já antes de todos os planos, quando Ana orava, o Senhor já tem um plano para o filho de Ana. O Senhor já tem um plano para alguém que está aqui. Oxalá para esta igreja inteira. Você está, glória a Jesus, hoje, como aquele que estava no caminho, glória ao Senhor, procurando alguma coisa e não encontrava nada. Mas como ele não encontrou, alguém me encontrou. Você não encontrou nada até hoje. O Senhor te encontrou nessa palavra. E quando o Senhor encontra alguém, ele começa uma obra diferente. Ele não olha para o teu estado atual, ele olha para o teu futuro. Que homem você pode ser, que mulher você pode ser, que fruto você pode dar, que dom você pode receber. Olha com sinceridade perante Deus. Hoje o Senhor veio nessa igreja como veio para Samuel aquele dia. A mãe fez vestido para levá-lo ao templo, mas o Senhor fez o revestimento. Hoje o Senhor te reveste para suportar os dias da vida terrena. Parece que não tem nada acontecendo, parece que até o céu esqueceram de você, mas esta madrugada o Senhor vai te chamar. Se Ele te chamar, fala, Senhor, o teu servo. Glória a Deus. Era tão simples para Samuel. Ele estava ali abrindo as portas do templo, cuidando do templo. Parecia só isso. Quem sabe você também está na mesma condição. O meu papel na igreja é só isso. É só pedir hino, é só testemunhar, é só orar, é só fazer visita. Muito longe disso, é muito mais que isso. Você tem a coroa da vida eterna na sua cabeça. E não existe nada que vai parar na tua frente e no teu caminho. Prepara-te, porque esta palavra está entrando como uma máquina, como uma retroescavadeira. Irmão, se ela não empurra a terra, mas ela abre o buraco. O Senhor vai abrir um buraco na tua vida. O que está escondido a teu favor vai ser descoberto. Porque alguém escondeu para não te favorecer. Porque alguém por debaixo oferecer-te chave. Não abre a mão. Não faz o favor, não ajuda, esqueceu, colocou como dentro de um cárcere. Glória a Jesus, fala dele. Samuel seria só um servo no templo, mas para Deus Samuel é um profeta. E o Senhor te diz: você é um profeta, não eleito por homem, nem eleito pela lei, eleito pela palavra. Recebe hoje a profecia desta palavra, porque ela vai te levar a uma cura. Que os teus pés não cansarão, e você olhando para baixo, a tua carne vai temer, mas o teu espírito vai dar glória. Ele que fala nesta tua vida, porque ninguém vai te esconder. Era só um serviço do tempo. A mãe deixou ele aqui para servir o Senhor. Mas o Senhor olhou para Samuel com outros olhos. O Senhor está te olhando com outros olhos. Os olhos do Senhor está te vendo para uma obra além destas fronteiras e além desse horizonte. Acredita, irmão, tem alguém aqui que não tem o passaporte, mas já tem o passaporte da palavra. Deus está preparando você e a tua casa, e você vai deixar a tua parentela a serviço do tempo da obra de Deus, porque você nasceu para uma obra, e você nasceu por uma promessa. Olha quanto processo na vida você passou, olhando para trás, você não era para estar aqui. A morte já te procurou, alguém já quis até tirar a tua vida, pela inveja, pelo ciúme, ou até mesmo por um espírito de adivinhação. Viu o teu futuro, e viu que Deus fez para você, mas o Senhor te livrou da morte, te livrou do espancamento da vida, da fome, da peste, da calúnia, da perseguição, para organizar você. Teu nome está proclamado para uma obra maior do
constrangimento. Eu não quero, Senhor. Eu quero apenas te servir, congregar, ouvir a palavra, voltar para casa, não quero compromisso. Saiba de uma coisa, que aqui não é lugar de igreja, aqui é lugar de receber. Receba a noção desta palavra. Aleluia. O mesmo ministério que o Senhor deu para Samuel. Samuel tinha uma missão pela frente. Israel estava em um estado deprimido, um estado errante. Precisava de um rei, e o rei que estava à frente era um rei profano, prevaricado. O povo fraco e o rei mais fraco. Um rei doente pelo trono. E tinha um menino lá no campo que amava a justiça, guardava o rebanho do pai. Mas quem chegaria até esse menino? Quem que Deus ia enviar para esse menino? Fora da corte, família pobre. Glória a Deus. Olhando para você, quem sou eu? Família pobre. Minha família não tem histórico nesta obra. Sou remanescente e chegado. E a mim foi dada a responsabilidade de levar avante o mistério do Evangelho. Estou no campo, mas conheço Deus. E não tinha ninguém que chegasse até lá, porque chegar até onde ele estava tinha que também junto enfrentar milhões e ursos da vida. Mas o Senhor tinha acordado Samuel aquele dia, porque sobre ele estava uma responsabilidade de mudar a história de Israel. Irmão, você pode não estar entendendo nada, mas em você está a responsabilidade de mudar a história de muita igreja, de muito povo, e espera o ministério, recebe esse vestido, recebe esta unção. Aleluia! Quem sou eu? Samuel, tenho uma missão para você. Fala, Senhor. Mas na casa de Jessé, o Benedito, diante dos seus filhos, a bem de Israel. Ah, Senhor. Se Saul souber, glória a Jesus. Irmão, está tudo do jeito. Deus vai dar um jeito na tua vida. Vai ter criado no meio dos plebeus. Ele vai ter colocado no meio dos nobres. Ele vai começar uma exaltação na tua vida. A partir desta segunda-feira, vai ter mudança no teu caminho. Vai ter mudança na tua vida. Vai ter mudança na tua família. Vai ter mudança no dom. Vai ter mudança na esperança. Até esse sentimento depressivo que me pega repentinamente. Esta palavra, em nome de Jesus Cristo, expulsa agora o espírito depressivo. Sai do passado. Sai da minha vida. Glória a Deus. Para Samuel ir à casa de alguém, tinha que ter um motivo, tinha que ser um dia. Não era dia, não tinha motivo. Ele tinha, mas o povo não tinha. Ninguém sabia. Se ele passasse por ali, eram tudo lugarejos pequenos. Imagina numa cidade grande os mexericos que existem. E imagina aquele tempo. Vê Samuel chegou ali, ninguém sabia de nada. O que será que Samuel veio fazer? Ficou olhando para ele, para ver onde ele entrava.
estão te especulando, estão vendo a tua vida, onde você vai e onde você sai, o que você fala, o que você prega, o que você ora, não importa. Samuel foi, entrou na casa de Jessé, ficou todo mundo assustado. O que será que tem na casa de Jessé? Será que conspira com ele? Deus não revelou para o povo. Tem coisa na vida de alguém aqui que não vai ser revelado nem para o pregador. Quando Samuel chegou lá, o pai apresentou o que ele tinha. Mas Deus queria o que era dele. Não adianta pôr ninguém na tua frente, porque Deus já te escolheu. Você é escolhido. Você é escolhido de Deus. Ali não tem mais filho. O próprio pai falou com desprezo. Tem um aí que está no campo. Sabe como é que falam de você? Com desprezo. Meu Deus. Quem é? Fulano lá. Quem é? Nem menciona teu nome. É um operadorzinho lá, um anciãozinho. É um músico. É esse aqui. Que diminui em palavra, mas Deus se engrandeceu em espírito. Tem um aqui que está no campo, chama ele. Deus mandou te chamar para esse culto esta noite. Deus te trouxe aqui no dia 13 de abril de 2025, às 19h42, para falar para você. Eu mandei te chamar. Você estava no campo, você está muito escondido, você está cuidando do rebanho, mas eu tenho uma outra obra para você. Eu tenho uma guerra para você na terra. Eu tenho uma guerra para te colocar no meio. Podia recusar. Ah, Senhor, é tão bom cuidar do rebanho do meu pai. Mas eu quero você na guerra. E a tua primeira peleja é um gigante. O primeiro enfrentamento é um gigante. Vai ter guerra, vai ter ciúmes, vai ter inveja, vai ter porque não sou eu, porque não fui eu, porque não colocaram eu, porque não deram para mim, porque que essa vaga de emprego não foi minha, porque que esse salário não é meu, porque que aquele marido não foi meu, aquela esposa não foi para mim, aquele instrumento não chegou para mim, aquele dom Deus não me deu. Não é hora de eu declarar, é hora de eu receber. Recebe! Olha a Deus! Glória a Jesus! Olha a Deus! A mãe entregou no tempo, servente no tempo. Você chegou aqui com tanta humildade, achando que ia ser um simples irmão ou irmã, mas Deus tem divisas. Ainda que o começo vai ser de guerra, mas depois você vai para o lugar onde eu amo. Quanto isso, Saul ia de mal a pior, e o menino ia de bem para melhor. Procure santidade, procure bons amigos. Seja um homem e mulher de segredo. E mantenha intimidade com Deus. Mulher e eu falar o que Deus está me mostrando. Até a pessoa para quem Deus está revelando.
Claro que a teu pai, a família, achou em vão aquela unção, porque já entendia, nós não somos parentes da corte, não teremos rei na família. Então isso aqui é espiritual. Alguém que pode estar pensando, é espiritual, mas também é material. Mas poderia, os irmãos, próprio Samuel. Mas o Senhor falou para Samuel, vai e unge Davi no lugar de Saul. Deus vai ter que pôr no lugar de algum Saul. E não tem coisa pior que dominar o reino onde o rei caiu. Vem até os próprios governos, quando desce um presidente sobre o outro, a vaidade toma ele, troca os moldes, pinta o palácio, gasta tudo o que puder para tirar a imagem daquele que saiu. Isso é na vida material, é na vida espiritual. Vai ter uma reviravolta e não é você que vai mudar, é Cristo que está mandando essa palavra. Através do Espírito Santo da graça, uma grande reviravolta, uma grande mudança, porque a igreja precisa permanecer. Os crentes atuais, nesses últimos dias, precisam receber força, palavra, pão, vida eterna, misericórdia, perdão. Olha aqui. Alguém tinha feito uma promessa: quem vencer o gigante, eu dou minha vida em casamento. Olha, irmão, o próprio rei que Deus estava arrancando do trono, estava assinando a entrada de Davi no reino. O mesmo que não te ama, não te quer, nem te saúda, nem te olha, não te ajuda, Tem que viver. vai ter que assinar a tua posição espiritual. Passa por tudo, filha, mas passa debaixo da palavra. Não abre a tua boca, não põe a tua mão. O reino é teu, a glória está sobre ti. O vestido, o Senhor já te vestiu. Agora resta suportar calada. Glória a Deus. Tem uma promessa. Sabe qual postura deve ter? A não ser que você não sabe de quem é a promessa. Se é de homem, enlouqueça-te. Se é de Deus, fortifica-te. Ora, busca. Aquilo que é de homem não cumpre nada. Mas o que é de Deus, glória a Jesus, repentinamente acontece. O Senhor tem planos com todos nós. O menino foi lá, era só para cuidar do tempo. Você entrou aqui só para cuidar do tempo. Quem sabe na tua mente só para fazer número no mesmo ponto. E Deus tem uma missão para você. A profecia da palavra vai entrar na tua boca. Mulheres não pequenas, vai aonde o Senhor te mandar. O rei queria matar Davi por todo o preço. E quantos já quiseram te matar, impediram teu futuro. Mas chegou o dia que o próprio rei viu que não tinha mais como lutar. Ele mesmo atirou-se sobre a espada e tirou a sua própria vida. Alguém quis aproveitar. Olha que no dia da tua vitória alguém vai querer tirar proveito.
Não seja um Josué que se deixou ser enganado pelos gibeonitas. Não, tenha discernimento. Veja quem é amigo, quem é inimigo, quem tira a prova da vitória, quem ora, quem faz, em jejum e oração pela tua vitória. Esse é o amigo, mas qual é o melhor amigo? Esse é Jesus Cristo, é o melhor amigo. Por enquanto tem um bando de explorador de pó, mas na hora da luta pode, na hora que você não tem nada, porque perde alguma coisa, te esquece. Mas hoje não é dia de perder, hoje é dia de ganhar. Recebe a bênção dessa família. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória! Aleluia, rei! Lutando contra Davi. E não pôde ver o menino subir no trono. Você sabia disso? Porque muita gente não vai ver tudo. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muita gente não vai ver. Você vai até sentir falta. Mas não é você que escolhe quem vai estar nessa força. Você vai estimar aquela. Assuma que vai escolher. Prepara. Assuma aquele dia, o Senhor mandou a palavra para o povo que estava lá na Babilônia. Planta, flores, jardins, nada em casa. Busque felicidade, estava preso, estava no cativeiro. E o Senhor mandando a palavra, prega para eles se animarem, para eles construírem, para eles plantarem, para eles colherem, porque senão esse tempo não passa. Era 70 anos que precisava passar. Se eles ficassem sentados na lamúria, os 70 anos viravam 700 anos, mas como eles se incomodaram no serviço, no lugar, o tempo passou sem perceber. E quando o Senhor plantou já, eles vieram pelo caminho que reservaram o som. Vocês estão sonhando? Não é verdade? A igreja está sonhando desse sonho. Parece o sonho, parece o sonho, parece o sonho. Deus está me entregando o sonho. Glória a Jesus, parece o sonho. Irmãos. Glória a Deus. Amo Deus. Escreve algo a nosso respeito. Não é com tinta que apaga e nem papel que apodrece. Tem lábios e coração. Revisa em teu coração o que é que Deus escreveu a teu respeito. Porque o que ele escreveu não tem força humana, nem demoníaca, nem mal algum que vem através da força do homem ou até do inferno que impeça o que Deus está começando nessa palavra. Hoje não tem novo, hoje recomeça, hoje é o início de tudo que você esperou até. Aleluia. Ele recebeu a sentença, mas Samuel recebeu a bênção de Deus. Receba a bênção de Deus e trabalhe para o bem desta obra. Ela vai crescer no teu caminho, na tua vida. Aleluia. Vai chegar uma hora, eu ensino a você que está aí sempre. Vai chegar uma hora que você vai entrar nesta noite, porque daqui nunca mais você vai ser Então, irmãos, Deus escolhe o que é dele e Deus não perde o que é dele. O que é de Deus, onde está o estiver, até no inferno, Deus vai buscar. Esta palavra é um ultimato. Ela anuncia aqui a abertura de uma porta espiritual, mas também anuncia de um ultimato para a libertação. Seja ele quem for, do tamanho que ele for. O aniversário de Davi, ali do Jecão, tem morrido.
Porém, foi beneficiado por ele, mas não compreendeu o que ele fez. Inveja, ciúmes. Devido a isso, trabalhe na minha obra, eu lhe pagarei. Deus seja louvado. Os servos agradecem aqui na frente, unidos em comunhão. Agradecemos a Deus no nome do Senhor Jesus. Santo Deus, que culto glorioso! Nosso querido irmão Joaquim Carvalho Machado, melhor dizendo, ancião local do Jardim Alice São José do Rio Preto, interior de São Paulo, uma igreja muito sadia, um culto glorioso, onde a nossa querida Irmandade ouviu o que Deus mandou, irmãos. Domingo de glória na igreja, né? Domingo de pregações. A nossa querida Irmandade gosta de ouvir o que Deus tem dado para nós, né, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. Deixe aqui os seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Fiquem todos um ótimo domingo.